Começa agora o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Olá, ouvintes da Atlântico FM. Está começando mais um programa, o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Comigo, Paula Oliveira Lopes, com o ilustríssimo professor Guilherme Fernandes e com o caríssimo Rodrigo de Souza, que vai entrar conosco no segundo bloco. E é com o instrumental da canção Wave de Tom Jobim que abrimos esta edição, que vai abordar a língua portuguesa. E por que começar com Tom Jobim? Porque esse cantor e compositor é um dos maiores nomes da música brasileira e sua obra é marcada pela beleza poética da nossa língua. Ele expressa a musicalidade e a sensibilidade que fazem do português uma língua tão rica em nuances e emoções e cultura. Hoje vamos refletir sobre a importância da nossa língua falada por milhões em diferentes partes do mundo e celebrá-la como parte fundamental da nossa identidade. É com você agora, professor Guilherme. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Samuca, o menino dos cabelos prateados aqui na nossa mesa de áudio. E salve, salve, povo ouvinte da Atlântico FM 105.1 MHz, dos mais diversos municípios do Nordeste do Pará e mundo afora, através da eletromagneticidade de nossa rádio e da website www.atlanticofm.com.br. E neste endereço, caros e caras ouvintes, esse endereço eletrônico, enviem-nos recados, perguntas e comentários. E desde nossos estúdios localizados em Castanhal, na ilharga da Praça do Estrela, chegamos até vocês com informação científica e cultural de primeira. Como a Paula já adiantou, vamos hoje refletir sobre a língua portuguesa, essa ferramenta viva de comunicação, memória e criação, que nos conecta com nossa história e nos projeta para o mundo. Afinal, falar português é também afirmar uma identidade, valorizar nossas raízes e compreender a diversidade cultural dos países, dos vários países no continente africano, na América, na Europa, que compartilham esse idioma conosco, brasileiros, amazônidas. Fique conosco, pois o programa está só começando. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. O verso de Olavo Bilac descreve a língua portuguesa como a herdeira final do latim, exaltando sua beleza e complexidade. Bilac capta uma dualidade essencial. A língua pode ser, ao mesmo tempo, instrumento de arte e de dominação. É através dela que culturas florescem, mas também é com ela que outras culturas foram silenciadas. Celebrado em 5 de maio, o Dia Mundial da Língua Portuguesa é um convite à reflexão sobre esse idioma que une história, cultura, resistência e identidade. Criada oficialmente em 2009 pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e reconhecida pela Unesco em 2019, essa data homenageia uma das línguas mais faladas do planeta, com cerca de 250 milhões de falantes nativos e mais de 20 milhões de falantes como segunda língua. O português é a língua oficial de 9 países, entre eles aí. Aliás, eu vou falar sobre todos eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, é um país só, viu? São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Você conhecia? Você sabia disso? Pois é, em alguns deles, embora o português não seja a língua materna da maioria da população, ele é utilizado oficialmente, inclusive no ensino, na legislação e nas instituições públicas. Segundo a Unesco, o português ocupa a 5ª posição entre os idiomas mais falados do mundo em número de falantes nativos e é a língua mais falada no hemisfério sul, aqui onde está o Brasil, em grande parte por causa da população brasileira.
A origem do idioma remonta ao latim vulgar, trazido à Península Ibérica pelos romanos. Esse latim foi sendo modificado ao longo do tempo, influenciado por línguas locais e pelo árabe, até dar origem ao galego-português, idioma que se consolidou com o surgimento de Portugal como reino independente. No século XV, com as grandes navegações, o português cruzou oceanos, fincando raízes em 3 continentes e tornando-se parte da identidade de milhões de pessoas, como eu e você. Mas essa expansão também levanta uma questão fundamental, professor Guilherme. Até que ponto a língua une e até que ponto ela silencia? Então, Paula, nos países africanos colonizados por Portugal, particularmente em África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, o português se tornou esse elo de ligação entre os diferentes grupos étnicos que estão nessas nações, né? Afinal de contas, a gente pensa que a África às vezes é um único país, muitas vezes pessoas confundem isso, mas antes de ser um continente com vários países, é um continente com centenas de etnias, né? E cada etnia, em princípio, falava a sua língua original, né? Então, com isso, para se manter uma unidade, uma unificação nesses países, o português ele cabe como uma luva, por mais que seja a língua do colonizador, porque, em todo caso, é essa língua que está presente em ambientes formais, nas escolas, no ensino, nos governos, na comunicação oficial do modo geral. E após essas independências, se tornou também esse idioma de unificação nacional, especialmente em contextos onde existe essa diversidade linguística. Entretanto, essa permanência carrega também um processo e um peso histórico de imposição cultural. Afinal, como eu disse há pouco, é a língua do colonizador. E com isso, né, durante o período colonial, as línguas africanas também foram desvalorizadas e até mesmo proibidas, né? Esse apagamento linguístico, é claro, teve impactos profundos na preservação das identidades locais. Mesmo hoje, as línguas indígenas e crioulas enfrentam barreiras para o reconhecimento e valorização. E eu posso até falar um pouco do exemplo, que ano passado, por conta de projetos de pesquisa financiados pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é bom que se frise, a pesquisa no país precisa de apoio financeiro institucional. Sim. Nós estivemos no Cabo Verde, numa missão junto com a amiga Maria Helene, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o que a gente observa é exatamente isso. Nós temos o português como língua oficial nas escolas, nas universidades, mas no dia a dia se fala o crioulo cabo-verdiano, que acaba sendo uma variação do português, né? Como se fosse um português coloquializado, oralizado, né? Já no Brasil, essa língua portuguesa foi amplamente moldada por outras vozes. Nós temos diversos sotaques, entre aspas, né? O sulista, o nordestino, o amazônida, né? E desde os primeiros contatos com os colonizadores e os povos indígenas também, a língua começou a se transformar. Mais tarde, com a chegada forçada dos africanos escravizados, o português se tornou ainda mais misturado, mais híbrido. Segundo o linguista Taliba Castilho, aponta que o tronco tupi-guarani teve grande influência na formação do léxico. E a gente pode, inclusive, ter o nosso maravilhoso exemplo do rio Apeú, né? Aperu, né? Muito provavelmente, claro, faltam estudos mais detidos linguísticos, mas é caminho largo, porque o ru é um sufixo do tronco tupi-guarani, que quer dizer grande, largo, né? Extenso. Então, provavelmente é um caminho largo que possivelmente era o rio antes, né? Mas, afora isso, nós temos contribuição da língua banto, com palavras como dengo, fubá, caçula, quiabo, samba, né? Então, tudo isso é esse resultado de uma apropriação regional e a flexibilidade que o idioma tem. Então, a influência do português brasileiro vai além das fronteiras, é claro. Em Portugal, educadores e linguistas têm percebido que crianças começam a adotar o jeito brasileiro de falar. Isso, inclusive, tem dado pano para as mangas, não é isso, Rodrigo? Quando Portugal luta por se afirmar, né, os portugueses, como essa independência em relação a essa mistura linguística, né? Mas nós temos exatamente essa preocupação, no caso de Portugal, com esse regionalismo, né? No Pará, por exemplo, expressões como égua, brocado, carapanã, até doido, moleque, fazem parte do vocabulário afetivo do povo. Sim. Então são termos que carregam identidade e pertencimento, né? É o regionalismo em ação, como esse traço linguístico que se entrelaça a culinária, a música, festas populares e tudo mais.
Então é importante que os estudantes saibam transitar entre esses registros com consciência e respeito, entendendo que a linguagem é um contexto. Ela deve ser utilizada conforme a sua situação de uso, como nós dizemos, né? Por isso que a escola deve desempenhar esse papel essencial, né, e fazer com que os alunos aprendam e reflitam sobre a língua, suas regras e variações, tá? A língua portuguesa deixa de ser, então, apenas uma ferramenta de comunicação e passa a ser também um objeto de estudo, análise e questionamento. E é justamente nesse ponto que a UFPA tem contribuído de forma significativa, não é isso, Paula? E quais são, Paula, as contribuições da UFPA nesse cenário? Me ajuda aqui, professor. O senhor pulou ou não? Não. A gente tinha aqui um roteiro, eu queria ver se o professor pulou. Professor Guilherme, a Universidade por Meio, né? Achei! Quase me perdi aqui, gente. Caros ouvintes, a Universidade Federal do Pará, por meio dos seus cursos de licenciatura em letras, prepara professores com formação em linguagem, literatura, cultura, inclusão e didática. No campus Castanhal, o curso de letras língua portuguesa, com 284 discentes, ou seja, alunos ativos, atua diretamente na formação de profissionais da educação. A proposta curricular combina ensino, pesquisa, extensão e inclui desde disciplinas básicas como fonética e morfologia, até conteúdos sobre literatura afro-brasileira, libras, práticas de ensino e oficinas de escrita. Além disso, os estágios supervisionados e os projetos de extensão levam os alunos a atuarem em escolas da região, promovendo experiências reais de ensino. A proposta pedagógica do curso busca mais do que o domínio da norma culta. Forma professores reflexivos, críticos e sensíveis à diversidade cultural e linguística do país. Profissionais capazes de reconhecer que não existe apenas uma forma certa de falar. Que não existe apenas uma única forma certa de falar. Várias outras, né, Paula? Isso, o português. Mas muitas, todas, claro, legítimas dentro dos seus contextos. Essa formação valoriza o diálogo e a empatia, que são fundamentais para construir uma escola inclusiva e democrática. A UFPA, assim, reafirma o seu compromisso com a transformação social, especialmente na Amazônia, onde desafios educacionais e culturais exigem soluções contextualizadas. Tudo bem, professor? O professor Guilherme está se recuperando de uma virose, mas está tudo certo. E se nós falarmos em formação, é impossível não mencionar o impacto da era digital. A tecnologia mudou radicalmente a forma como usamos a língua. Palavras como print, hashtag, engajamento ou viralizar fazem parte do nosso dia a dia. Quem nunca, né? Quem nunca usou? As redes sociais e os aplicativos de mensagem criaram novas linguagens, com abreviações, emojis, memes e gírias. Isso gera debate sobre o enfraquecimento da norma culta, mas também revela o quanto a língua continua viva e em constante adaptação. A linguagem digital exige novos letramentos. Ler e escrever bem hoje inclui saber interpretar uma legenda no Instagram, redigir um e-mail profissional ou participar de um fórum acadêmico online. É nesse ponto que a alfabetização digital se torna fundamental. A escola e a universidade precisam acompanhar essas mudanças e preparar os alunos para esse novo ambiente. Hoje nós estamos aqui com as gargantas, sabe, gritando, mas vai dar tudo certo, pessoal. Saindo do inverno amazônico, essa é a questão, né? A minha garganta está cansada, mas a gente está aqui, firme e forte, caro ouvinte. Então a escola e a universidade precisam acompanhar essas mudanças, das quais eu havia falado anteriormente, né? E preparar os alunos para esse novo ambiente. Ensinar português, atualmente, é também ensinar como se comunicar no mundo digital, com responsabilidade, clareza e criticidade. Ou seja, você precisa ser uma pessoa com capacidade crítica. A língua portuguesa, afinal, não é estática. Ela se transforma a cada geração e se reinventa a cada novo meio de comunicação. Continua sendo um patrimônio histórico, sim, mas também é uma ferramenta viva, moldada pelas vozes que a falam e a escrevem todos os dias. UFPA no ar. Ciência e arte para informar.
Chegamos ao segundo bloco do programa de hoje, celebrando o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi festejado no dia 5 de maio. Mais evidentemente que continuamos festejando no programa de hoje. E para continuar essa celebração, temos como nossa convidada a professora Simone de Freitas Negrão, professora da Faculdade de Letras do campus da Universidade Federal do Pará, em Castanhal. Ela é licenciada em Letras, Língua Portuguesa e mestre em Linguística pela Universidade Federal. Tem larga experiência em ensino e pesquisa, atuando na variação com os temas variação linguística, ensino de língua materna, formação de professores, leitura e letramento. E também é minha companheira de faculdade, né? Somos professores lotados na Faculdade de Letras do campus de Castanhal. Então, Simone, é um enorme prazer recebê-la, né? Nós aqui da equipe do UFPA no ar, eu, Paulo e Rodrigo, recebê-la para dar o teu depoimento, né? Então, uma boa tarde, dê palavras iniciais para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Eu estou assim, muito alegre, muito feliz de estar hoje aqui com os colegas da UFPA no ar, né? Falando a esses ouvintes, essas ouvintes dessa região maravilhosa, né? Em que a gente trabalha e mora, e para tratar desse tema ainda mais, né, que é o tema da nossa formação, né, da nossa paixão, que é o estudo da língua, o ensino da língua portuguesa. Então, assim, estou aqui hoje com uma alegria imensa, indizível, né? Muito obrigada pelo convite. E já vamos logo partilhar essa tua alegria, exatamente fazendo uma primeira pergunta. Primeiramente, o que te motivou a ser professora e especificamente a trabalhar com temas como variação linguística e formação de professores? A minha história, ela na verdade foi acontecendo aos poucos, né? Então eu me tornei professora porque na minha educação básica, né, e no ensino médio, eu fui inspirada por professores. Né? Então, acho que muitos de nós têm isso, né? Nós temos essa sina, né? Isso, nós somos inspirados pelos nossos professores, né? E eu saí do ensino médio, né? Estava terminando o ensino médio com isso em mente, eu queria ser professora. Eu fazia parte de um grupo de colegas, e então lá nesse grupo tinha colegas que queriam ser advogadas, arquitetas, e elas ficavam me puxando para um lado, para o outro. Vamos estudar conosco, vamos fazer o vestibular na época, né, para arquitetura, e a outra, não, vamos fazer para direito. E eu dizia, não, gente, eu quero letras, quero língua portuguesa. Então, era uma paixão da época da escola, né? Quando criança, eu sempre gostei de histórias, né, de ler histórias, de ouvir histórias, de escrever histórias. E eu tinha, né, essa relação com a linguagem, né, essa paixão, né? Gostava de compor poesia, então era um hobby meu na juventude, adolescência, né, escrever poesia. Mas antes, e isso a gente só consegue ver agora, né, olhando para trás, na minha infância, lápis e papel não podia faltar. Então eu desenhava muito, e quando eu não tinha lápis e papel, eu procurava um quintal com uma areiazinha, né, bem lisinha, para poder rabiscar no chão do quintal. Então, assim, essa relação, né, com a escrita, com o desenho, acho que foi me trazendo para essa área mesmo da linguagem, né? E o tema específico, variação linguística, depois que você está atuando na universidade? Isso, então, depois da minha formação, né, lá pelos anos de, acho que 90, mais ou menos, eu fui para a sala de aula, né? Fui para a sala de aula e, acho que 93, mais ou menos, fui para a sala de aula, mas em pouco tempo eu senti necessidade de voltar para a pós-graduação, porque então, quando a gente chega na sala de aula depois da graduação, a gente vem, né, algumas vezes muito cheio, né, de anseio, de ideias, de vontade de trabalhar, mas logo a gente percebe que tem uma limitação, né, porque os problemas da sala de aula são muitos, né, o problema do ensino, da aprendizagem em linguagem também, né, são muitos. Então eu senti a necessidade de voltar para a pós-graduação, e na pós-graduação, como eu tinha sido bolsista de iniciação científica de um antropólogo, sociólogo, né, eu me identifiquei com o tema da variação linguística, né, porque ia trabalhar a questão língua e sociedade, né. Então, fui para a variação, né, para essa linha de pesquisa.
Entrei, então, num grupo de pesquisa coordenado na época, chamava ALIPA, que era Atlas Linguístico do Pará. Professor Abdelak Haski. Isso, coordenado pelo professor Abdelak Haski. E esse grupo foi a minha formação nesse campo da variação linguística, né? Inclusive com colegas hoje em dia já, né? E o professor Alcides, por exemplo, que é da nossa faculdade, do mesmo grupo de pesquisa também. Né? Hoje ele é um dos coordenadores desse grupo que chama Geolinterme, na UFPA. Isso. Boa tarde, professora Simone. Eu sou o Rodrigo e é um tarde. prazer tê-la nesse nosso programa que celebra a língua portuguesa. E é nesse contexto, falando do Dia da Língua Portuguesa, que eu lhe pergunto, professora, como podemos compreender a importância de se estudar a língua portuguesa na escola, mesmo sendo uma língua que todos nós aprendemos a falar desde pequenos? E qual é o papel da escola no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa? Quais os aspectos costumam ser mais trabalhados e por quê? Eu acho que a primeira pergunta é sobre por que é importante o ensino da língua na escola, não é isso? Isso, a importância. Quando todos nós somos nativos, né? De uma língua materna. Isso, a gente precisa, na verdade, pensar um pouco analiticamente, né? Então, assim, primeiro, a língua, e a língua portuguesa é assim, e todas as línguas são assim, né? Elas existem pelo uso, né? Então, as formas que são usadas, que foram usadas antes, que são usadas hoje, que serão usadas no futuro, as formas que são usadas aqui, mas que são usadas nas escolas, que são usadas, por exemplo, numa rádio como essa, mas num ambiente escolar, ou as formas que são usadas num ambiente público, como uma feira, as formas que são usadas num ambiente acadêmico, como é o ambiente de uma universidade, né? Então, a língua possui formas, né? E essas formas vão estar, vamos dizer assim, identificadas, né, no tempo, no espaço, nos espaços sociais, ou em relação às finalidades para as quais eles são usados, né? Essas formas são usadas. Então, a língua possui formas ou usos, vamos dizer assim, né? Esses usos são muitos. No ambiente familiar, na medida em que a criança cresce, ela aprende o uso familiar, né? Ela não tem acesso a todos os usos, ou a maioria dos usos da língua. Tem acesso aos usos familiares, os usos que as mídias, né, talvez levem para dentro de casa, mas é isso, né? Além dos usos, a língua tem modalidades, duas, né? A fala e a escrita, né? A fala você aprende naturalmente no cotidiano, mas a escrita ela requer um acompanhamento especial, né? Um trabalho didático, que é o trabalho do professor, o professor alfabetizador, né? Então, a importância da escola, de um lado, né, vai na direção de levar às crianças, né, os vários usos da língua, né, que excede ao uso familiar, do espaço familiar, e a modalidade escrita, né, que é uma modalidade de um aprendizado específico, que com frequência a família não encontra tempo, não encontra recursos, né, não tem, vamos dizer assim, preparação didática para fazer, né. Muitas crianças aprendem sim a escrita em casa. E, aliás, o aprendizado da escrita começa em casa, né, porque a criança precisa ter o contato com a escrita. Né? Ela aprende na escola, mas ela já traz de casa as hipóteses dela sobre a escrita, né? Uma visão sobre para que serve a escrita. Então, isso é muito importante. Quando a criança chega na escola e não consegue dar os passos, né, que são, vamos dizer assim, naturais dentro da idade dela e da série, há alguns problemas. Um deles pode ser a ausência desse contato com a escrita antes da escola. Né? Então, a questão dos usos da língua e das modalidades, né, acabam sendo, né, a apresentação dessa diversidade acaba sendo uma incumbência da escola. Né? Perfeito, professora. Professora, sabemos que a nossa língua é resultado de um longo processo histórico de troca de influências. Que contribuições a senhora destacaria das línguas indígenas e africanas para o português falado no Brasil e como essa influência aparece no ensino da nossa língua? Então, eu sou da área da variação. E quando a gente pensa em variação, né, variação do português, a gente vai pensar assim, o português varia no tempo, no espaço, né, nos espaços sociais, varia de acordo com a idade das pessoas.
varia de acordo com os usos, né, que se faz dele, com o registro, né, a depender do tipo de interação social que se está fazendo, né? Mas a gente precisa pensar também a variação do português nessa perspectiva, né, do contato com as outras línguas. E a gente pode pensar a influência dessas línguas, né, as línguas africanas e as línguas indígenas, de duas formas. Uma que é a mais frequente, né, que nós pensarmos que tem um léxico, por exemplo, né, um vocabulário das línguas indígenas que está presente hoje no português. E você vai encontrar, por exemplo, nos nomes de lugares, nos nomes de pessoas, nos nomes de alguns objetos, principalmente na nossa região, né? A gente às vezes nem se dá conta, mas tem muitos termos, né? Por exemplo, objetos de cozinha, né? Que são de origem indígena, né? Hoje em dia talvez não se refiram mais, mas o giral, né? Nas áreas rurais se fala em giral, né? O giral, a cuia, a gamela, né? Então, são palavras que têm relação com essa influência indígena. E outros termos também, né, de língua africana, né, que nós usamos, talvez sem perceber, né, sem se dar conta, mas vieram pelas línguas africanas. A gente pode pensar dessa maneira, vamos dizer assim, mais simples de pensar essa influência, né? Mas, quando a gente amplia um pouquinho mais o estudo, né, da história da língua portuguesa, e aí tem um autor que é o Marcos Bânio, que muita gente conhece, que diz que não existe o português do Brasil, existe o brasileiro, né? Quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vai entender que esse português falado no Brasil, que o Marcos Bânio, por exemplo, chama de brasileiro, ele é muito parecido, né, em muitos aspectos assim, estruturais, né, com o português europeu e até com o português de outros países do mundo, onde o português é utilizado, mas ele vamos dizer assim, estruturalmente modificado por línguas africanas e por línguas indígenas, né? E um dos argumentos que a gente encontra na literatura a esse respeito é de uma linha de pensamento que é definida como sócio-história do português, né? É o argumento que mostra que, num determinado momento da história do Brasil, você tinha uma população de pessoas brancas, então europeias, tinha uma população de indígenas que estavam nas áreas, vamos dizer assim, urbanas, né, ou consideradas urbanizadas, mesmo na época da colônia, né, onde havia administração, por exemplo, né? E havia uma população negra africana, uma população negra já descendente da miscigenação, né, entre o africano e o branco, o africano e o indígena, né? E essa população miscigenada, ela cresceu muito, até o ponto em que, num dado momento, não sei precisar agora o ano, mas provavelmente ali entre 1700 e 1800, né? Talvez um pouco depois, nós tínhamos uma população miscigenada muito maior do que a população branca, né? Então, esse argumento é utilizado pelos autores que falam desse ponto de vista da sócio-história do português, é utilizado como suficiente para provar que houve uma mudança de estrutura profunda, né, fundamental, no funcionamento do português. Ele foi profundamente alterado. Do ponto de vista da sintaxe também. Por exemplo, da sintaxe, da própria entonação ou fonética, né? Uhum. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Nós tivemos uma transformação nesse pronome pessoal que hoje nós usamos como você, né? Que veio de uma forma que era do português, né? Talvez o português não era o arcaico, mas um português antigo, que era o vossa mercê, né? Essa forma foi sendo transformada e, num momento, ele era vós-me-cê. E essa forma era típica da fala negra, né? Vós-me-cê, vós-sum-cê, né? E hoje ele é você. Então, é bem provável que essa mudança que trouxe o vossa mercê até o você
tenha sido mediada pelo voz Suncê, né? Pelo voz Missê, que era de uma fala negra, né? Esse é um dos exemplos, né? Há vários outros. Então, esse pensamento que né, se define como sócio-história do português e que advoga essa influência da linguagem negra sobre o português que falamos hoje no Brasil, mas também as línguas indígenas em várias regiões do Brasil, né? Onde, inclusive, o português ele é grandemente modificado. Os grupos de estudos de variação linguística e o Geolinterme, por exemplo, coordenado pelo professor Rasqui, professora Marilúcia, professor Alcides, na UFPA, tem pesquisas, né? Foram trabalhos orientados aí por alunos da pós-graduação que foram pesquisar o português falado em áreas que são áreas com uma presença de etnias indígenas, né? Muito numerosas, como, por exemplo, regiões do Amapá, regiões do Maranhão, né? Então, nós não podemos, como vou dizer assim, ignorar, né, que esses usos, né, por essa grande quantidade populacional e em várias áreas do Brasil, né, nós não podemos ignorar que ela pode, sim, ter trazido, né, uma alteração muito profunda na estrutura do português, né? Então, essa hipótese, né, ela vai além da questão da influência do vocabulário, né? E nós que estamos aqui falando do lado da Universidade Federal do Pará e qualquer universidade, qual o papel da universidade em relação a esse processo de riqueza linguística, né? E, efetivamente, os desafios que nós temos para formar professores que tenham essa visão da diversidade linguística? Acho que vou me deter a duas coisas, né? Mas com certeza há mais, né? Acho que há muitas pessoas discutindo essas questões hoje, né, no Brasil. Eu acredito que no interior das universidades e dos grupos de pesquisa, por exemplo, o Geolinterme aqui na UFPA, mas o Atlas Linguístico do Brasil, né, e outros grupos que trabalham variação, há muitas questões importantes sendo trazidas à tona, né? Mas eu acho que duas questões importantes, por exemplo, sobre o papel das universidades, né? Eu acredito que a pesquisa, sobretudo, né? Porque você não pode tratar a coisa se você não conhece, né? Então, nós vamos abordar língua portuguesa, nós não podemos ignorar que ela é uma língua diversa, né? E que no Brasil, a língua portuguesa falada no Brasil, ela é grandemente influenciada pela diversidade cultural que esse país possui, né? Então, são povos indígenas, são povos ou grupos afrodescendentes, são povos que ocupam as regiões rurais, né? Que têm características culturais também diferentes, que têm hábitos também de fala, de uso do português, que são grandemente, né, marcados pelas suas atividades econômicas, pelo seu conhecimento da natureza, né? Então, como é que vamos dizer assim, é uma miscelânea, né, cultural e linguística que nós temos no Brasil. Então, eu acredito que a universidade tem, né, esse papel de investigar, pesquisar, revelar, né, esses aspectos, para que, uma vez que a gente tenha o conhecimento, a gente possa utilizar esse conhecimento, né, em prol da pesquisa, mas em prol da sociedade, da educação, da melhoria da educação, né? Mas eu acredito que a universidade e as escolas têm um desafio muito grande, que é não só trazer esse conhecimento de maneira formal para dentro das instituições de educação, mas, de fato, assimilar esse conhecimento, né? Porque eu recebo na universidade alunos que têm origens diversas. São alunos que vêm de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, de áreas rurais, do campo, dos rios, né? E esses alunos e essas alunas trazem, né, consigo uma cultura, um conhecimento linguístico, uma forma de uso da língua, né, que muitas vezes é bastante diferente do uso que a universidade
faz, né, que os professores estabelecem muitas vezes como critérios, né, para cumprir uma disciplina e obter aprovação, seja na fala, seja na escrita. Então, um desafio grande da universidade, acredito da escola também, é assimilar essa diversidade, é trazer não só essa diversidade linguística, né, e entendê-la como parte integrante, né, constituinte dessa língua que nós utilizamos no Brasil, mas também tornar ela mesma um objeto de conhecimento, né? Trazer essa cultura também e colocá-la, vamos dizer assim, de igual valor com a cultura acadêmica, né? Acho que quando nós conseguirmos fazer isso, a gente consegue realmente ter uma universidade que é diversa, uma escola que também é diversa, né? Então, não só reconhecer essa diversidade, mas realmente assimilar essa diversidade dentro do fazer das instituições de educação, né? Simone, estamos muito felizes por recebê-la aqui no programa, agradecemos pelas suas palavras e antes de encerrar o bloco, tem um minutinho aí para suas considerações finais, né, para os nossos ouvintes. Então, assim, faço alguns agradecimentos aqui, né, primeiro a vocês pelo convite, ao campus de Castanhal por manter, né, essa parceria aqui com a Rádio Atlântico e nós termos esse espaço para poder falar, né, desse trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade. Agradecer aos ouvintes pelo tempo dispensado aí para ouvir esse programa, né? Eu tenho acompanhado alguns programas nesse horário e considero assim de uma grande importância, né, a gente sair um pouco do espaço acadêmico para fazer esse diálogo com a comunidade, né? Então, realmente é indispensável. E gostaria assim, de dizer que na universidade, embora pareça, né, que a universidade está um pouco distante, é algo muito diferente do que nós temos, né, no dia a dia, na vida do povo. Na verdade, a universidade se preocupa com a vida real, né, com as coisas da realidade. E muitas vezes os projetos de pesquisa, eles estão voltados para esses problemas, né? Então, na medida em que a gente pode se aproximar, né, das pessoas, das comunidades, da cidade, a gente tem, na verdade, um retorno, né? A gente se sente parte da comunidade e a comunidade se sente parte da universidade. E aí, nesse sentido, dizer, né, que são vários os projetos que os professores, né, desenvolvem nos vários cursos que a UFPA Castanhal tem. Em letras, por exemplo, nós temos pesquisas, né, que abordam, inclusive, narrativas orais, né? Há um projeto, Narrato, por exemplo, é um dos projetos coordenado pela professora Gracineia, e aí eu queria aproveitar esse momento para, né, pontuar aqui que a gente vai ter um evento desse projeto agora no mês de junho, acredito que na segunda quinzena de junho, né, deverá ser divulgado, que é o primeiro Seminário Internacional PIBI de Espanhol, né, com o tema O Ensino de Línguas e Literatura desde a Perspectiva Contracolonial e Interdisciplinar. Deverá acontecer entre os dias 15 e 18 de junho, né? E nesse evento, provavelmente, nós vamos ter momentos, né, para compartilhar as narrativas orais de comunidades da nossa região, né, de fazer um trabalho, um workshop com contação de histórias, né, porque a gente considera que um dos desafios da escola, né, é trazer as crianças, os jovens, para perto da leitura, né, para perto do funcionamento da língua nesse campo, nesse âmbito da leitura, das histórias, da literatura, né? E aí esse seminário vai dar um espaço para essa questão da contação de histórias, né? E a gente espera contar com a presença de professores, de alunos. Fica aí já, né, o convite.